Vou aqui falar mais uma vez, né, sobre o tema da reforma da Previdência, né? Nós não podemos permitir de maneira nenhuma que isso seja aprovado, que essa reforma seja aprovada. Portanto, senhor presidente, quero aqui chamar a atenção. Repito, essa reforma de enxuta, de desidratada, ela não tem nada. O que ela tem, repito, é maldade, é perversidade. O que ela significa é tirar direitos, é reduzir direitos, principalmente, repito, dos trabalhadores e do povo mais pobre desse país. Na medida em que, agora, 65 anos, idade mínima, mas, ao mesmo tempo, tem que ter 25 anos para ter início à aposentadoria. E para você ter direito à aposentadoria integral, 40 anos de contribuição. Tanto os trabalhadores do setor privado quanto os servidores públicos terão de trabalhar, portanto, e contribuir durante 40 anos para terem direito à aposentadoria integral. Por isso, senhor presidente, que em boa hora, mais uma vez, os trabalhadores estão mobilizados em diversos recantos do país. Hoje mesmo, mais um dia de protesto, de mobilizações, de manifestações pelo país afora. Até porque esse é o caminho, né, para que nós possamos, repito, evitar mais essa tragédia, fruto do golpe consumado em 2016, do governo ilegítimo que está aí, que seria a aprovação dessa reforma da Previdência, que na prática, repito, vai inviabilizar o direito à aposentadoria da maioria do povo brasileiro. Servidores de diversas entidades afirmam que todos os pontos da reforma são prejudiciais. Toda reforma que retira direito dos servidores é prejudicial. Na prática, ela vai reduzir salário imediatamente, que aumenta a alíquota, e no futuro não dá uma garantia como o governo prega. Não dá. Essa reforma toda, imediatamente, mensalmente, segundo o próprio governo, chega a repor 20 a 30 milhões, não chega a 30. Então não repõe. É um crime, retira direito imediato, diminui salário, diminui renda da família do trabalhador e não resolve a situação. Cobrar do trabalhador o seu próprio salário na fase de aposentado já é por si só algo muito ruim. Isso significa que os gestores da Previdência, ao longo do tempo, não tiveram respeito por aqueles que constroem o país, que constroem a riqueza da nação. O Estado hoje tem quase 14 mil trabalhadores terceirizados que não contribuem para a Previdência. O próprio governo assume. Só vai resolver o rombo da Previdência com a realização de concurso público. Ainda segundo os servidores, caso o governo não recue da proposta, uma greve pode ser iniciada. Governadores de esquerda do Nordeste estão penando para tentar aprovar as novas regras previdenciárias em seus estados. Durante a tramitação da reforma da Previdência no Congresso, fizeram de conta que o assunto não era com eles, né? Bom, o petista Rui Costa, da Bahia, já está sendo alvo de protestos de servidores. Agora, chegou a vez da petista Fátima Bezerra enfrentar a fúria dos manifestantes no Rio Grande do Norte. Ô Robson, você tem um vídeo aí pra gente mostrar pra quem tá nos assistindo? A luta da resistência contra a reforma da Previdência. Fora Fátima Bezerra, fora petista. Pois é, meu caro Augusto Nunes, quando era lá no Congresso, eles tiraram o corpo fora, né? Fazia discurso, era contra os pobres e tal, agora tem que resolver esse problema, porque senão o Estado quebra, e aí? No quintal é mais difícil, hein, claro. Zé Maria Trindade? Olha, Silvio, eu fui testemunha aqui de uma reação ali tardia dos governadores. O que acontecia? O Congresso Nacional discutia uma reforma importantíssima, a reforma da Previdência, que mudou, inclusive, os rumos da economia depois de aprovada. Trouxe, além, evidentemente, da economia, com as mudanças, a credibilidade para a política e para a economia do país. Pois bem, enquanto aqui os deputados disputavam, discutiam e sofriam ali resistência em setores, depois a situação mudou, houve uma convergência pela aprovação da reforma, os governadores de esquerda do Nordeste faziam um discurso dizendo, olha, lá em Brasília estão querendo tirar os seus direitos.
Aí os deputados se revoltaram e disseram, não, isso está errado, eu vou para o meu estado, chega lá, o governador dizendo isso e o governador precisando da reforma. Aí tomaram a decisão, nós fomos os primeiros a dizer aqui, nos Pingos nos Is, de que os governadores ficariam fora. E aí houve uma reação. Você não citou aí, mas eu vou falar. O Wellington Dias, do PT do Piauí, veio aqui, tentou inserir de novo, mas vinha aqui nos bastidores e falar aquele discurso assim, mas a reforma não pode ser tão ampla, sim, e não sei o quê, não apoiava. E faltou aos governadores um apoio maciço às reformas da Previdência. E aí já era previsível. Não aprova, é muito difícil. Imagine, São Paulo, cidade de São Paulo, tentou aprovar uma reforma da Previdência muito maior e ficou menor, né? Imagine outros estados, não aprova, é difícil. Esse pessoal tem poder, os servidores públicos estão muito bem na administração de cada um de estado, município e União. Augusto, veja bem como é que é a situação. Os servidores públicos, eles se uniram, e é natural que as representações e todos façam o seu trabalho de defesa da sua vida, do seu emprego e da sua atividade. O Congresso é que tem que reagir a isso. Pois bem, e conseguiram aposentadorias integrais, com direito inclusive à produtividade, a bônus. O cara aposentado ganha o bônus do que está na ativa por aumento de produção e tal. E nos estados a mesma coisa. E municípios foram atrás. Então nós temos hoje municípios de 30 mil habitantes com aposentadoria própria. A aposentadoria própria significa que aqueles servidores são seres humanos diferentes dos brasileiros, né? E como existem seres humanos no Brasil diferentes, está aí. Agora os governadores vão penar e não vão conseguir aprovar. A maioria não consegue aprovar a reforma da Previdência. Perfeito.